de Lucas, capítulo 15, verso 8. Quero agradecer aqui, amém, pelo convite. Obrigada, pastora Pamela, Deus abençoe. Quero também agradecer aqui pela vida dos nossos pastores, pastor Michel, pastora Gilma, amém, que tem sempre cuidado de nós, né? Mostrando o amor, o carinho, o cuidado, através do amor do Senhor Jesus Cristo, amém? E também quero agradecer os oficiais e toda a igreja pelo carinho, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Todos acharam dar um glória a Deus? Amém. Então diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Dá um glória a Deus. Coloque a sua mão na palavra de Deus, no coração. Soberano Deus e eterno Pai, revela, Senhor, a tua palavra a nós. Nos alimenta, Pai, espiritualmente, porque nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, ser guiados, precisamos, meu Pai, ser alimentados pelo Senhor. Nos dê a direção, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós somos, Pai, as Tuas ovelhas, e o Senhor eterno é o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, igreja viva. Então vamos lá. Aqui Jesus, ele está contando uma parábola. Essa parábola da dracma perdida é a segunda parábola que Jesus está contando. E Jesus deixa bem claro ali para os que estavam criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele estava ali e todos os publicanos, pecadores, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus, mestres da lei, o criticavam e diziam assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai contar 3 parábolas para poder mostrar para aqueles fariseus, para aquele mestre de lei, para que Jesus ele veio, qual era o propósito do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Diga amém, fala eu recebo. Então Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, e depois Jesus vai contar a parábola da mulher que perdeu a sua dracma. Ela tinha 10, possuía 10, mas perdeu uma. E ela vai perder o que na casa dela? Na época de Jesus, para uma mulher ter 10 dracmas era honra. Alguns estudiosos dizem que naquela época, na época de Jesus, quando uma mulher tinha a dracma ela representava naquela época um dia de trabalho. E naquela época, para uma mulher ter uma dracma, ou ela tinha ganhado de herança do pai, ou aquela dracma, ou aquelas dracmas, era como se fosse um dote de casamento. Então você imagina aí o cenário. Imagine a mulher com suas 10 dracmas, ali algo que era de valor naquela época, algo que era honra, tinha valor tanto bens materiais como princípios também, e ela vai perder uma.
Mas a palavra não diz, Jesus Cristo diz que ela perde uma, ela vai acender a candeia, vai acender a luz, vai pegar a vassoura e vai varrer a casa. Mas ela perde ali aquela dracma, uma dracma, e ela começa ali ao quê? A limpar a casa. Ela começa a tirar as coisas do lugar, começa a ir pelos cantinhos, sabe aqueles cantinhos que a gente quase não limpa? Ela vai e começa ali a limpar tudo, vai debaixo dos móveis e começa a limpar. E ela começa ali a procurar a dracma que ela tinha perdido. Mas Jesus, ele deixa claro aqui que para ela limpar a casa dela, ela vai fazer o que? Ela vai acender a luz. Porque na escuridão não tem como. Na escuridão não tem como nós limpar, não tem como a gente procurar. Com a má iluminação não tem como a gente limpar bem limpado. Não tem como a gente procurar bem procurado. E ela vai o que? Se dedicar a procurar a dracma perdida. Dá um glória a Deus. E quando ela acha, quando ela encontra, no verso 9, diz, ela reúne as suas amigas, as suas vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Então, a missão dela de procurar, a missão dela de limpar, a missão dela de acender a luz é dela. Mas quando ela acha, ela vai reunir as suas amigas, vai reunir as suas vizinhas e vai dizer, alegre-se comigo, pois eu encontrei a dracma perdida. Eu encontrei aquilo que estava faltando na minha vida. Eu encontrei aquilo que poderia ser, se eu não encontrasse, uma humilhação, uma desonra para mim. Então ela vai encontrar a dracma perdida. E aí Jesus vai dizer, aleluia, no verso 10, e eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus vai deixar bem claro ali para aqueles fariseus, para aqueles mestres ali da lei, porque fariseus significa aquela pessoa que é consagrada, que é separada para estudar a Torá, a lei que o Senhor deu para Moisés. E o mestre da lei é aquele que ensina, é aquele que interpreta a lei de Deus. Na visão humana, na visão ótica, eles estavam criticando Jesus. E eles estavam certos, porque Jesus Cristo, ele estava se assentando com pecadores. Se Jesus, se eles forem ver pela lei, está certo. Não poderia se assentar com o pecador. Não poderia se assentar com aquele que tinha lepra. Não poderia sentar com aquele que era pecador. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para poder nos dar o quê? Uma nova vida. Uma vida nova. Uma vida transformada aleluia, através da nova aliança, aleluia, de Deus para comigo e para com você e para com essa humanidade. Então, levante as suas mãos, aleluia, porque eu quero que você receba a alegria do Senhor. Aleluia, porque você, aleluia, foi achado por Deus. Aleluia, você, aleluia, foi encontrado por Deus. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro para aqueles fariseus, para aqueles mestres, falando, aleluia, que aquela mulher, ela vai se dedicar completamente para achar aquela dracma que estava perdida. Aleluia, assim como eu e você, aleluia, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele, aleluia, se dedicou
ficou, aleluia, para encontrar eu, para encontrar você, aleluia, nós que estávamos perdidos nesse mundo, aleluia, nessas trevas, aleluia, através do Senhor Jesus Cristo, aleluia, através, aleluia, da palavra de Deus, que é luz, aleluia, para mim e para você. Então você se alegre porque você tem valor. Aleluia, você tem valor, aleluia, para Deus. Aleluia, diga para alguém aí do seu lado e fala: você tem valor para Deus. Você não é qualquer coisa. Você, aleluia, é a dracma que estava perdida, a dracma que tem valor, aleluia, a dracma, aleluia, que quando está no bolso do seu proprietário tem valor, porque uma moeda perdida ela não tem valor, mas quando ela está com o seu proprietário tem o quê? Tem o quê, igreja? Tem valor. Então Jesus, aleluia, veio para encontrar eu e você. Para encontrar, aleluia, aqueles que estão lá nas trevas, que têm propósito do Senhor. Aleluia, que tem que estar na presença. Aleluia, que tem que estar junto, aleluia, com outras dracmas, com outras, aleluia, moedas que têm valor. Aleluia, eu estou falando, aleluia, Deus de você. Eu estou falando, aleluia, nós que somos almas. Aleluia, para Deus, nós, aleluia, que somos promessas, aleluia, nós que somos, aleluia, ovelhas, nós que somos, aleluia, filho e filha, aleluia, de Deus. E Jesus deixa bem claro que quando a dracma ela é encontrada, ele diz da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse aí quando você aceitou o Senhor Jesus. Pense aí quando você se batizou. Houve alegria nos céus. Os anjos do Senhor comemoraram. Aleluia, a igreja que você se batizou, que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, aleluia, se alegrou juntamente com você. Você tem valor. Sabe aquele louvor que diz assim, olha: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Diga: eu venho falar do valor que você tem. Aleluia, você tem valor para o Senhor Jesus. Aleluia, você tem valor para Deus. Aleluia, nós somos, aleluia, muito preciosos, aleluia, para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, você tem valor. Não deixa que aquilo que você ouviu de negativo querer tirar a tua alegria, tirar o teu amor em Cristo Jesus. Não deixa que aquilo que foi mal, que você ouviu, que você viu, que você ouviu com seus ouvidos, venha tirar alegria. Aleluia, que você recebeu a graça. Aleluia, você recebeu a graça do Senhor Jesus. Você recebeu, aleluia, o dom da salvação. Aleluia, através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Em Romanos capítulo 5, verso 15, diz assim, olha. Aleluia, Senhor.
Aleluia, diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Aleluia! Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aleluia! Então, aqui, que Paulo está dizendo para nós? Que a graça, a dádiva e a transgressão não podem ser o quê? Comparado. Porque a transgressão, ela veio o quê? Pelo pecado. Ela veio o quê? Através de um homem só, que foi quem? Adão. Então Adão pecou e por meio dessas transgressões, nós fomos o que? Amaldiçoados. Através dessas transgressões, a gente não teria o que? Uma nova vida. Nós não teríamos o que? A chance de uma vida eterna. Uma chance, aleluia, de viver o sobrenatural de Deus. Então a transgressão é o pecado, é a morte, mas a dádiva, aleluia, levante as suas mãos, que é oferta, aleluia, é presente, aleluia, é graça, é a bênção, aleluia, de Deus para a nossa vida. E nós recebemos isso através do Senhor Jesus Cristo. Então você se alegre, aleluia, porque você foi encontrado. Aleluia, Deus, aleluia, Ele enviou o Filho dele neste mundo, aleluia, para poder encontrar aquele que estava nas trevas, para encontrar aquela dracma que estava ali perdida, que estava no escuro, que estava ali esquecida, que estava ali esquecido. Aleluia, através do Senhor Jesus Cristo, nós fomos encontrados, através da oferta, da graça, do presente, da bênção, que foi o quê? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, por mim, por você, pela humanidade. Aleluia. Verso 17: se pelas transgressões de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva e da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Deus, aleluia, acendeu lá a cadeia, né? Acendeu lá a luz e começou a varrer. Deus acendeu a luz através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra diz que Ele é luz, o que? Nas trevas. Então, através do Senhor Jesus, aleluia, Deus enviou a provisão da graça e da dádiva, da justiça, para que a gente recebesse a oferta, aleluia, dos nossos pecados. A oferta, aleluia, que perdoa os nossos pecados das transgressões, da morte. Porque a Bíblia diz que o salário da morte é o que? É o pecado.
Então, através do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essa provisão da graça e da dádiva, da justiça. E Jesus deixa bem claro para aqueles fariseus, para os mestres da lei, que ele veio encontrar aqueles que estavam perdidos. Aqueles que os fariseus, o mestre da lei, não poderiam encontrar. Porque eles eram religiosos. Porque eles seguiam a Torá. Estavam certos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para poder trazer luz. O Senhor Jesus Cristo veio para poder trazer a luz do que espiritual. Que aqueles fariseus, os mestres da lei, não poderiam trazer. Porque o sacrifício de antigamente era o quê? Era um cordeiro, era os bodes, né? Eram os animais. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio, aleluia, espiritualmente para poder salvar aqueles que precisavam de salvação, que estavam nas trevas. Para poderem ser o quê? Justificados. Assim como eu e você, aleluia, nós fomos justificados através do sangue do Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo. E no verso 20, vai dizer assim, olha... A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna. Mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, somente pela graça, nós temos a vida eterna. E essa graça é o Senhor Jesus Cristo. Então, você que se batizou, aleluia, você que se batizou, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e eterno Salvador, se alegre. Se alegre, aleluia, porque você está na graça. Se alegre, aleluia, porque, aleluia, que o mestre da lei não pode dar, o doutor não pode dar, esse mundo não pode dar, internet não pode dar, dinheiro nenhum pode dar, mas somente Deus pode dar, que é a vida eterna. Amém? Então você, aleluia, que é salvo, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e eterno Salvador, se batizou, aleluia, nas águas, coloque a mão no seu coração e diga o seu nome. Agora fala assim, se alegra, aleluia, porque você recebeu o presente maior, aleluia, de Deus, que é a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Põe para mim Atos, por gentileza, capítulo 8, verso 26. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Atos, capítulo 8, verso 26. Diz assim, olha. Vindo o anjo do Senhor, disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentando-se em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito disse a Filipe,
aproxima-se dessa carruagem e acompanha-se. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou é do outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Dá glória a Deus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode crer. Você pode, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E repetidamente, aleluia, o eunuco não ouviu mais e ficou cheio de alegria e seguiu o seu caminho. Aleluia. Então você se alegra, aleluia, porque aquele para ser batizado, aleluia, em Cristo Jesus tem que crer, aleluia, que Ele é Filho de Deus, tem que crer, aleluia, que Ele é a oferta de Deus, aleluia, para perdoar o que? Os nossos pecados, nossas transgressões, para que a gente não tenha morte, mas que a gente tenha o que? Vida eterna. Então se alegre, aleluia, no Senhor Jesus Cristo. Não perca o primeiro amor, aleluia, no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, no verdadeiro Evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus usou, aleluia, o Filipe para poder alcançar aquela dracma, aquela alma que estava perdida, que estava, aleluia, nas trevas. Porque quando isso a pessoa não aceitar o Senhor Jesus Cristo, não se batizar, não crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, continua ainda perdido. Mas Deus vai usar, aleluia, Filipe, aleluia, para poder pregar o Senhor Jesus Cristo para ele. E ele crê, e ele é o que? Batizado. Então agora ele não é mais um perdido nas trevas, agora ele está junto, aleluia, com aquelas almas que Jesus, que Deus, aleluia, acendeu a luz e começou a procurar nas trevas, na escuridão. Então se alegre, porque o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus, Ele foi buscar você. Você tem valor. Você não é o que o mundo fala. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Sabe, palavras negativas. Sabe, os maus olhares. Sabe, não. Você tem valor para Deus. Você tem muito valor. Você é preciosa. Você, aleluia, é valoroso para Deus. Aleluia, Ele fez a maior oferta. Aleluia, que nenhum homem, nenhum outro espírito, nada poderia fazer.
mas Deus fez por você. Deus fez, aleluia, para aqueles que estão perdidos dentro da tua casa. Aleluia, eu quero profetizar, aleluia, sobre a tua vida. Aqueles, aleluia, que um dia estiveram na casa do Senhor. Aleluia, estiveram junto, aleluia, com as dracmas junto, aleluia, na carteira, aleluia, de Deus, que tem valor porque Ele é o nosso proprietário. Aleluia, sabe aquelas pessoas que se afastaram, sabe aquelas pessoas ainda que ouvem falar do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo? Eu quero profetizar em nome de Jesus, aleluia, que você será luz. Aleluia, você será luz para essas pessoas. Você será luz, aleluia, para poder, aleluia, achar essas dracmas que estão perdidas, que estão no escuro, que estão, aleluia, cobertas de poeira, de sujeira, de pecado. Aleluia, eu quero profetizar que eu e você, aleluia, nós vamos alcançar sim, aleluia, essas dracmas que estão perdidas, essas almas, aleluia, que têm valor, aleluia, essas almas que saíram da presença de Deus por alguma coisa, mas eu quero profetizar que eu e você, nós seremos luz sim, aleluia, para achar essas dracmas, para achar, aleluia, essas almas, em nome do Senhor Jesus. Assim como Deus usou Felipe, Deus vai nos usar também, aleluia, com poder, com autoridade, com sabedoria, aleluia, com a revelação, aleluia, que é Cristo Jesus, aleluia, o verdadeiro evangelho, aleluia, é Cristo Jesus que salva, é Cristo Jesus que liberta, é Cristo Jesus, aleluia, que transforma. Aleluia, se você crê, vai levantando do seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, vai nos renovando, Pai, vai nos renovando, Senhor. Aleluia, desça, Pai, com a tua unção, desça, meu Pai, em nome de Jesus, com teu poder, coloque em nós, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Espírito, meu Pai, aleluia, de ousadia, o Espírito de falar da palavra, o Espírito de falar do Senhor Jesus Cristo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, labadassouria. Aquela mulher achou a dracma perdida, ela não guardou só para ela chamou as vizinhas, chamou as amigas e começaram a se alegrar. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, você tem que sentir alegria pela salvação, pela oportunidade, aleluia, que você tem em Cristo Jesus. Então vai, aleluia, chama as amigas, chama os amigos, chama os vizinhos e fala, aleluia, do Senhor Jesus. Aleluia, se alegra em nome de Jesus com aqueles que se arrependem do pecado. Aleluia, e volta para a presença dele, do Senhor Jesus. Se alegra, aleluia, para aqueles, aleluia, que morrem para o pecado. Aleluia, se batiza e tem uma nova história em Cristo Jesus. Se alegra. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, não guarda só para você. Aleluia, não guarde só para você. Aleluia, acende a luz. Deixa o Espírito Santo te usar. Tira o medo, tira a covardia, porque Jesus, Ele não foi covarde. Pelo contrário, Ele se entregou ali naquela cruz. Ele foi injustiçado, Ele foi humilhado, Ele foi como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a boca, Ele foi humilhado, Ele foi privado da justiça. Por mim e por você, por aqueles que estão lá nas trevas, aqueles que estão afastados, por mim e por você. Aleluia, labadassouria, labadachai. Aleluia, e a sua vida, a sua descendência foi tirado.
a descendência terrena, porque espiritual está aqui. Aleluia. Quem é descendente do Senhor Jesus Cristo aqui espiritualmente? Aleluia. Fala eu. Fala eu. Isso, igreja, tenha fé. Em nome de Jesus, se alegre em Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos pregando algo que os anjos queriam fazer. Aleluia. E não podem. Mas nós podemos. Aleluia. Falar da salvação do Senhor Jesus. Então se alegra. Aleluia. Você foi achado nas trevas. Você foi achado, aleluia, por Deus Todo-Poderoso. Então se alegra hoje. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Fique à vontade para falar com Jesus, porque Ele está aqui. Se você quiser pedir perdão ao Senhor Jesus, peça. Se você quer pedir renovo, peça. Fale com Ele. Aleluia. Jesus está aqui. Abra o seu coração. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou na presença dEle. Você não entrou aqui na minha presença. Eu não posso te dar nada. Eu não sou nada, eu sou ninguém. Mas, aleluia, aquele que é todo poderoso, aquele, aleluia, que toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, aleluia, tudo está na autoridade dele, ele pode. Aleluia, você está na presença do Senhor Jesus. Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Então abre o seu coração e peça a Ele. Não importa se você está fraco, fraca na fé, apenas se derrame. Aleluia, abre o seu coração, Espírito em verdade. Fale com Ele, fala no seu particular. Aleluia, porque Ele vai, sim, Ele vai te renovar. Aleluia, Ele vai trazer uma alegria que esse mundo não pode, mas somente Ele pode. Aleluia, Ele vai trazer a cura que esse mundo não pode dar, mas somente Ele pode. Aleluia, Ele vai trazer a libertação que você precisa, que esse mundo, remédio, psicólogo, psiquiatra, nada disso pode, mas Ele pode. Aleluia, Jesus Cristo, Ele pode. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Eu gostaria que todos viessem aqui. Eu vou ungir a sua mão e você vai voltar para o seu lugar. E nós vamos fazer uma oração, amém? Uma oração de fé, uma oração de paz. Aleluia, através do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então venham aqui, vão ungir as suas mãos. Você vai ungir a sua cabeça, seu coração, seus pés. Eu não sei, aquilo que Deus colocar no seu coração, faça. Amém, em nome de Jesus. Então venham aqui rapidinho. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Romanos capítulo 5 diz: aleluia, tendo saído, pois, justificado da lei. Aleluia, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio daquele obtivemos acesso pela fé
esta graça no qual agora estamos firmes. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós, não só isso, mas também nós gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Aleluia. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia, coloque a mão no seu coração. Aleluia, Senhor. Eu peço, Pai, que cada vida que está aqui, meu Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer. Meu Pai, que não seja, meu Pai, a tribulação. Meu Pai, que venha parar, Senhor, esta vida. Meu Pai, mas que venha trazer, Senhor, perseverança, dê força, dê sabedoria, meu Pai. Meu Deus, através, Senhor, da sabedoria, meu Deus, que essa pessoa possa glorificar o Teu nome. Assim como está escrito, a perseverança, aleluia, ela traz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Senhor, que a nossa esperança, aleluia, seja o Senhor. Coloque a esperança, Pai, no coração, na mente, Pai, dessas almas. Meu Pai, das suas ovelhas, Senhor, que estão aqui. Meu Pai, que elas venham olhar, meu Pai, para Ti. Meu Deus, que essa palavra, Deus, venha produzir frutos. Que essa palavra, Pai, venha abrir, Senhor, mentes. Meu Pai, venha, Senhor, dar, Senhor, coragem. Meu Pai, para dizer não para aquilo que não é do Senhor. Meu Pai, que essa pessoa, Deus, possa, meu Pai, aleluia, essa semana, meu Pai, ser iluminado, Senhor, por Ti, pela Tua palavra. Meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Cura, meu Pai, esse que precisa ser curado. Liberta, Pai, esse que precisa ser liberto. Restaura essa vida que precisa de restauração. Cura, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai visitando, meu Pai, cada ente querido. Vai visitando, meu Pai, todos aqueles que essa pessoa tem colocado em oração, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor, meu Pai, a salvação, a libertação. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja milagre, Deus, aleluia, essa semana, meu Pai, o nome do Senhor tem que ser glorificado, aleluia, em nossas bocas. Nós não aceitamos, meu Pai, que o Satanás tenha força. Nós não aceitamos, meu Pai, que o inimigo, Senhor, seja glorificado, mas que seja o Senhor, meu Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a vencer, meu Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos enche, Pai, com a Tua esperança, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você ainda não é batizado, você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas você crê de todo o seu coração, conversa com os pastores, Pastor Michel, Pastora Gilma. Amém? Não deixe essa oportunidade passar. Você que está nos assistindo aí na internet, procure aqui os pastores da igreja e venha se batizar. Não perca essa oportunidade que Deus está dando para você. Aleluia, porque a palavra diz que até os anjos de Deus, aleluia, Deus, quando um pecador se arrepende, Ele chama os anjos deles, aleluia, dele, e ao que alegria, a festa no céu. Você tem valor, aleluia, em nome de Jesus. Amém.